Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje. Estamos finalizando a história da cidade de Nínive e o final do reinado do rei usurpador. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Do lado de fora, a cidade se consumia em caos. Incêndio consumia os palácios e as casas desabavam no peso de um destino inevitável. As praças ecoavam com os gritos dos aflitos que corriam de um lado para o outro, carregando seus filhos, os seus pertences e as suas esperanças reduzidas. As cinzas no alto do palácio, o rei Joaquim observava tudo, o rosto pálido e os olhos arregalados. Suas mãos tremiam aos parapeitos, incapaz de agarrar algo que não fosse o terror. Os seus conselheiros, aqueles que antes bajulavam e chamavam de escolhido dos deuses, estavam de joelho implorando clemência. Isso é um castigo. Um deles murmurou: não, isso é só uma tempestade, uma crise que passará. Joaquim rugiu, mas a sua voz estava embargada. No fundo ele sabia, o julgamento havia chegado. A voz ecoava na sua mente como um eco da destruição. A cidade sangrará, pois o seu veneno consumiu a terra. Seu ouro será saqueado, seu povo sofrerá. E o poder dos reis será como palhas ao vento. As muralhas tidas como os invencíveis estremeceram. Pequenas rachaduras começaram a surgir, como a própria fundação da cidade estivesse cedendo com o peso do seu pecado. O chão tremeu violentamente. Elias ouviu o estrondo diante de torres esmoronando. Dentro do templo, os guardas tentaram fugir, derrubando tudo pelo caminho. Suas espadas caíram ao chão, inútil diante do colapso eminente. Elias, ainda acorrentado, puxou as correntes, sentindo a pele do pulso rasgar. O seu coração batia acelerado e as colunas rangiam como se gritasse em dor. Do lado de fora, o povo começava a se voltar contra o palácio. O ódio, antes silenciado pela opressão, agora ardia como fogo. O rei nos traiu, ele trouxe essa desgraça sobre nós. Bradou um homem, a sua voz se espalhando sobre os amotinados. O sangue dos inocentes clama por vingança, gritou o outro. O tumulto cresceu, as portas do palácio foram cercadas por cidadãos em fúrias, esmagando tudo uns contra os outros. Alguns traziam tochas e outros empunhavam ferramentas de trabalhos, lanças improvisadas e qualquer coisa que pudessem servir para derrubar os portões reais. Dentro da fortaleza, Joaquim cambaleava, incapaz de acreditar naquilo que via. Ele virou para os seus conselheiros, esperando respostas, mas os rostos deles estavam sombrios.
vazios. Um trovão ensurdecedor cortou os céus, seguido de um raio que caiu sobre uma das torres, reduzindo a escombros. Em uma explosão de faísca e poeira, a cada instante Elias sentia o colapso se aproximar. Ele puxou as correntes com toda a força que lhe restava até que os elos cederam. O ferro caiu pesadamente no chão, libertando. Suas pernas estavam fracas, mas ele se ergueu, cambaleando até a porta. O templo estava ruindo sobre a sua cabeça, mas ele não olhou para trás. Ele sabia que o destino de Nínive já estava selado. O julgamento de Deus já estava completo. O trovão soava como tambores de guerra no céu escuro. O cheiro de fumaça e sangue impregnava as ruas. As muralhas outrora impenetráveis agora estavam abertas como feridas expostas. O exército inimigo avançava, os seus estandartes balançando sobre o vento carregado de cinza. Elias tropeçava sobre os destroços, os pulmões ardendo com ar impregnado de fuligens. Atrás de si, os gritos de agonia dos cidadãos de Nínive ecoavam misturado aos clamores das espadas e os estalar das chamas devorando os edifícios. Ele sentia o peso do destino sobre os seus ombros, sabia que aquele era o fim. O palácio que antes simbolizava poderes e domínio agora era apenas um mausoléu prestes a ser consumidos pela tempestade do juízo. Lá dentro, Joaquim ofegava, com os olhos arregalados em terror. Ele olhou ao salão real, vendo o rosto daqueles que antes o bajulavam. Agora todos estão imóveis, esperando um milagre que não viria. Onde estão os meus guardas? Onde está minha escolta? Vociferou, mas a sua voz não carregava mais autoridade, apenas desespero. Mas um dos conselheiros, um homem magro e enrugado, abaixou a sua cabeça, dizendo: eles fugiram, meu senhor. O rei sentiu um calafrio percorrer a sua espinha. Covardes! Eu sou o rei de Nínive. Eu ordeno que proteja o seu soberano. Mas ninguém se moveu. O silêncio que se fundiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito do lado de fora. As portas do palácio se estremeceu quando os invasores derrubaram os portões externos. O estrondo reverberou por todo o salão. Joaquim recuou, os olhos vibrados na entrada. Não pode ser. Ele se virou e correu para os fundos do palácio, os pés tropeçando nos tapetes luxuosos que agora estavam manchados de poeira e cinza. Ele precisava fugir, precisava encontrar um lugar seguro. No templo não enxergava tudo do lado da escadaria. Seu olhar era sereno, mas frio. Ele havia profetizado este momento. Agora via a sua profecia se cumprir. O fogo lambia os pilares dourados da cidade. As estátuas da cidade de Nínive rachavam e desmoronavam, e as suas faces reduzidas
a pó. O céu se iluminava com as luzes das labaredas e dos relâmpagos. Era um espetáculo de destruição divina. Naum fechou os olhos por um instante e então murmurou: a verdade sempre virá à luz. Então, sem que ninguém percebesse, ele desapareceu nas sombras, deixando para trás uma cidade que nunca mais se reergueria. E se esgueirou por um corredor estreito. O suor escorria pela sua testa, misturando-se com a fuligem. Ele tropeçou, mas se levantou afando. Se pudesse alcançar os túneis subterrâneos, talvez tivesse uma chance. Mas quando empurrou a porta que lhe levaria à liberdade, encontrou um grupo de homens à sua espera. Ele congelou. Os olhos deles estavam frios, vazios de qualquer lealdade. Entre eles estava o seu próprio tesoureiro, um homem que ele julgava ser um servo fiel. Para onde pensa que vai, meu senhor? A voz carregava um tom de ironia cruel. Nós precisamos fugir, Joaquim balbuciou. Ainda podemos reconstruir. Eu ainda sou rei. O tesoureiro sorriu. Rei, Nínive caiu, Joaquim. Seu reinado terminou. Do lado de fora a cidade se espedaçava. O exército invasor avançava pelos últimos corredores do palácio, eliminando qualquer existência. O rei olhou ao redor, sentindo-se encurralado. Eu posso recompensá-los. Eu tenho ouro, terras, riquezas. O tesoureiro deu um passo à frente, sacando uma adaga, dizendo: seu ouro nada vale agora. Você traiu a sua própria cidade. Agora ela o trai. Antes que Joaquim pudesse reagir, sentiu uma dor aguda atravessar o seu peito. Ele engasgou, o sangue brotando pelos seus lábios. Seus joelhos cederam. Enquanto caía, ouvia os sinos tocarem pela última vez, anunciando o fim da cidade que um dia governara. As muralhas de Nínive, impenetráveis, agora estavam rachadas, abertas como feridas expostas. O exército inimigo avançava, seus estandartes balançando com o vento carregado de cinzas. O rugido das chamas que consumia os palácios e o templo se misturava aos gritos dos que tentavam fugir. Não havia salvação. Nínive, a grande cidade, estava caída. O fogo consumia os últimos vestígios. E Nínive, a cidade que desafiava os céus, tornou-se nada além de cinzas. A história de Nínive não é apenas um relato de destruição, mas um aviso atemporal sobre o destino daqueles que ignoram a justiça e a retidão. A história de Naum cumpriu-se não porque a cidade era grandiosa demais, mas porque se tornara corrupta demais. O orgulho e a arrogância cegaram os seus líderes. A justiça e a crueldade tornaram-se seu alicerce. E quando chegou o tempo do juízo, não havia mais espaço para misericórdia. A mensagem de Naum vai além das muralhas em ruínas de Nínive. Elas ressoam em nossas próprias vidas, em nossas escolhas,
diárias, em como tratamos os outros e em como lidamos com o poder e a responsabilidade. A história nos ensina que nenhuma força humana, por maior que pareça, pode escapar da verdade. A justiça pode ser tardia, mas ela sempre se cumpre. Quantas vezes nos comportamos como Nínive, acreditando que as nossas ações não terão consequência? Quantas vezes ignoramos os avisos, persistimos nos erros e buscamos segurança em coisas passageiras? A queda da cidade não foi apenas um evento histórico, foi uma lição sobre a transitoriedade da glória humana e a inevitabilidade do juízo divino. Ao refletir sobre esta história, devemos se perguntar: estamos edificando a nossa vida sobre o orgulho e a soberba como Nínive, ou buscamos a verdade e a justiça como Naum profetizou? A arrogância sempre leva à ruína, mas a humildade e o arrependimento oferece um caminho de esperança. Que possamos aprender com Nínive antes que seja tarde, pois o tempo passa. Os impérios caem, mas a verdade e a justiça de Deus permanece eterna. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, você que está acompanhando esta história até agora tem uma grande chance e probabilidade de mudança na sua vida, ouvindo, observando, refletindo e levando esta palavra ao seu coração e reconhecendo os seus erros. Se fizermos assim, a nossa família, os nossos vizinhos e os nossos amigos começam a nos copiar, a espelhar-nos em nós e começa a observar que a verdade e a justiça é diferente do orgulho e da arrogância. Com orgulho e arrogância só temos a perder. Com a verdade e a justiça vamos vencer. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!